Somos apresentados à Guilda dos Bandidos, e o narrador nos fala que deram esse nome para meter medo nos que ouvirem, mas na verdade virou motivo de piada. Até que, um dia, um homem monstruoso aparece e mostra um cara arrebentando o tigrinho. Provavelmente ele não deu a sorte do bug na hora certa. Rapaziada, o tigrinho levou todo o meu dinheiro, só tem o meu iPhone. Ele falou que se eu vender um iPhone e botar meu dinheiro no tigre, ele vai pagar, né não? Vou soltar cartinha! Rapaziada, que tigrinho maldito. Esse homem se chamava de Lâmina dos Bandidos. Com o cu nas mãos, os especialistas das 7 maiores seitas e 2 grandes escolas de artes marciais se juntaram contra ele, só para não voltarem nunca mais. Que homem forte. Sua fama e autoridade cresciam dia após dia, e logo ele foi chamado de Lorde Demoníaco que devasta os céus. E foi reconhecido como um dos maiores especialistas. Os especialistas da seita do caos, que estavam se escondendo das grandes seitas, fortemente o elogiaram. O resultado foi óbvio. Muitos especialistas da seita do caos o visitaram para entrarem na Guilda dos Bandidos. Depois dele ter os aceitado e se tornar o líder, ele tornou a Guilda dos Bandidos poderosa por todo o Morim. Logo, fazer parte da Guilda dos Bandidos virou o sonho de todos os bandidos e especialistas da seita do caos, o que nos leva para a situação atual. O líder do grupo do Joca se curva e pede para serem aceitos como parte da Guilda dos Bandidos, o que os caras que estão na sua frente são líderes de esconderijos da guilda, e o cabeludo já pergunta se o musculoso acha mesmo que uns vagabundos como eles têm qualificação suficiente para carregarem a bandeira da Guilda dos Bandidos. O que o musculoso diz que ele pode trazer 3 pessoas por mês para o grupo, e o cabeludo fala que mata 3 antes do café da manhã, e aponta pro Joca e fala que ele tem que arranjar pelo menos 4, já que esse aí é só um pirralho. Mas ele pode varrer, cozinhar, não é disso que eu tô falando, tem que ter no mínimo 10 pessoas. E mesmo 10 ainda é muito pouco. Por acaso vocês sabem o quão grandes são os grupos mercantes por essas áreas? O Joca fica com raiva pensando que esse cara tá de tiração pra cima do irmãozão dele. Na cabeça, o cabeludo diz que só os guardas do grupo mercante são mais de 10, mas fala que a culpa é dele por ter criado a expectativa e fala pra eles fingirem que isso nunca aconteceu. O careca musculoso fala bem baixinho só pro cabeludo escutar, e o cabeludo pergunta se ele realmente vai aceitar esses pés rapados no esconderijo. O careca afirma e o cabeludo pergunta de novo por que aceitar eles, mesmo que eles estejam precisando de gente, não tem por que aceitar eles. O careca diz que até agora eles só mobilizaram um esconderijo da montanha e que em breve o chefe da guilda vai conferir os grupos e pergunta pro cabeludo o que ele acha que vai acontecer caso o chefe veja que eles não bateram a meta. Mas se souberem que nós aceitamos esse bando de fracassados, a gente não vai morrer do mesmo jeito? Não, que isso, pensa comigo, cabeludo. Só nessa região tem muitos grupos mercantes dividindo poder, e por ter muita força, não existe um esconderijo nessa parte da montanha. Além de que manter um esconderijo aqui seria difícil até pra gente, eles vão acabar sendo mortos por um grupo mercante, mesmo e qualquer vestígio deles serão apagados do mapa, né não? O cabeludo então acha isso genial, e o careca fala que tudo o que eles precisam fazer é bater a meta. E logo se viram pro musculoso e eles falam que eles foram aceitos na guilda dos bandidos, mas que eles têm que ter pelo menos 10 membros antes do inverno chegar. E fala também para eles não ousarem sujar o nome da guilda dos bandidos, fugindo dos grupos mercantes com o rabo entre as pernas. O grupo do Joca diz que nunca vão esquecer disso e agradecem por agora fazerem parte da guilda. Os bandidos da montanha Wifeng então celebraram muito o dia todo, já que a maior parte dos grupos mercantes da região deles pagavam os pedágios para eles, os bandidos. Só que os 2 especialistas do Monte do Bey, que já sabiam da força dos grupos mercantes da região da montanha, já estavam esperando que os esconderijos do Monte Wifeng desaparecesse antes mesmo de 2 meses. Só que o que eles não sabiam é que esse plano ia dar errado por causa de um garoto. Um tempo se passou e os membros do grupo do Prota estão saindo para trazer dinheiro para o esconderijo, mas dessa vez atuando como parte da guilda dos bandidos. Eles então deixam o esconderijo nas mãos do Prota e falam para ele cuidar das roupas e lavar as louças, e vão embora. O Joca suspira e diz que está cansado de fazer as tarefas da casa e que queria ir com eles nessas viagens para as montanhas, mas se lembra que o musculoso disse para ele: "Seu idiota, você sabe como é importante que as tarefas da casa sejam feitas corretamente? Se nós sairmos de barriga vazia, todos os campeões e heróis do mundo irão rir de nós." E pensa que ele não pode envergonhar os seus veteranos. E se convence de que ele está fazendo um bom trabalho. Um trabalho muito importante. Mas mesmo assim, ele ainda queria ir com eles.
Então, um mês se passa e vemos o Joca lavando a louça. 2 meses então se passam e vemos o Joca acendendo a fogueira. 3 meses então se passam e vemos um Joca entediado. Falando que agora que ele se acostumou com as tarefas, tudo acaba rápido. Então, ele se pergunta o que ele deveria fazer antes que os seus irmãos cheguem. E ele vai pro meio da floresta e eu acho que ele vai tentar usar o que os peixes dão pra ele. No meio da floresta, tem com o pau na mão paradão. E então, ele foca e aperta com força o pau, que então cria um vento do nada. E ele pensa que ele vai se preparar até a hora em que ele vai poder se juntar com seus irmãos para que então ele possa retribuir o favor. E brande a vara levantando as folhas e pensa que tem que se antecipar e treinar para que algum dia então cria um vento forte pra cacete, para que com certeza ele faz uma pose com a espada. Eu seja de alguma ajuda para meus irmãos. E um dia o Musculoso faz um anúncio no esconderijo e fala que ali estão os que se voluntariaram para fazerem parte do esconderijo deles, que no caso é o esconderijo do Monte Orfeng. E como eles vão aceitar eles como parte da família, ele gostaria de falar que é o esconderijo da montanha deles, que eles têm mantido a promessa de irmandade com todos, mas ele fala que promessas de irmandade não podem ser expandir o tempo todo. Então, a partir daquele momento, todos os membros irão ser divididos por ordem de recrutamento, e o Musculoso disse que para eles se apresentarem. O primeiro a se apresentar é o Li Shu-san, que eu vou chamar só de Li. E ele fugiu depois de bater no filho de um magistrado, e decidiu seguir seu amigo Ji-duk. O segundo a se apresentar é Ji-duk, ele por sua vez decidiu entrar no grupo para diminuir o fardo da família. A última a se apresentar é Han Sha-in-yun, tem 19 anos e o pai dela a vendeu para um bordel, mas ela fugiu e voltou para casa, onde o pai dela mandou ela voltar para o bordel. Então ela decidiu viver uma vida nas montanhas. O monge pega na cabeça do Joca e fala que agora que ele tem novos irmãos, parece que ele não vai mais precisar fazer as tarefas da casa. O Bigodinho fala que parece que o Joca agora pode se juntar nas viagens pelas montanhas. E o Joca olha para ele e ele fala que sabia que o Joca estava treinando com um galho no quintal. Pera aí, mano, aquilo era no quintal. Aquela área ali era o quintal. Tá, quero nem ver a floresta então. E ele pergunta se o Joca tava querendo ir com eles, né? O Joca feliz responde que sim, pensando que agora ele vai finalmente poder os acompanhar. E o Musculoso continua com a explicação e diz que, a não ser que você tenha um talento excepcional, o ranking que você vai ter é decidido com base na ordem que você entrou para o esconderijo. Então, o Li vai ser o 8º, o Ji-duk vai ser o 9º e a Han vai ser a caçula. E então pergunta se algum deles tem algum problema com isso. O Li então pergunta que se ele tiver algum talento, ele pode subir no ranking. O Musculoso afirma, uma vez que eles estão na guilda dos bandidos, se alguém for mais forte que você, essa pessoa vira o veterano. Não importa o que aconteça, e pergunta se o Li é bom em lutas. O Li aperta os punhos e diz que teve uma experiência de 3 anos no exército militar. O Musculoso diz que ele pode então escolher quem que ele não quer ficar abaixo, né? E caso ele consiga derrotar ele, ele vai pegar sua posição no rank. O Li então aponta pro Joca e fala que ele parece meio cabeça oca, então seria estranho para ele tratá-lo como seu veterano. O Joca, claro, fica surpreso com isso, tadinho. O Musculoso pergunta se o Joca ouviu e pergunta se ele vai manter o seu rank lutando contra o Li ou se ele vai aceitar e se tornar o mais novo. O Joca, apertando os punhos, pensa que se ele negar, ele pode não ser capaz de os acompanhar e ele não pode deixar isso acontecer. Com uma cara de ódio, ele diz que vai lutar contra ele. Sério? Parece que aquele cara já lutou algumas vezes. Deixa ele, isso vai ser interessante. O Musculoso dá um aviso, os dois irão lutar e o perdedor vai virar o irmão mais novo sem reclamar. O Li, olhando de cima, fala que não vai pegar leve com o nosso menino. O Joca, com o olhar furioso, só diz parar com os papo furado. O Caveira, que só tava olhando, se o que o Joca acabou de dizer não é algo que o Cachaça falou o tempo todo. O Cachaça diz que tá orgulhoso do Joca, não tá com medo do cara. O Li, olhando pra menina, diz que isso é uma esteja arrogante vinda do Joca. E quer chamar a atenção de mulher. Ele diz que ele pode se tornar um irmão jurado só por derrotar o Joca. E fala que isso é mole. O cara ainda manda um desculpe enquanto manda um socão na direção do Joca. Ainda fala que ele vai ter que ser derrotado com esse golpe aí. O Joca então já pega a visão e entra na zona com a aura acima dos olhos e se aproxima do Li, que fica em choque com isso. E o Joca vai e levanta a poeira com as mãos porque não tá com uma espada, então o golpe não chegou no cara. O cara, meio confuso com isso, logo se prepara de novo e manda outro socão na cara do Joca, que dessa vez pega em cheio. E aqui nosso herói fica no chão, pensando o que ele pode fazer como ele luta sem ter uma arma. E enquanto apanha, ele pensa que não aprendeu isso quando estava no armazém. Enquanto isso, o Musculoso tá olhando espantado para a luta.
O monge pergunta pra ele se eles não deviam parar a luta, já que parece que o Joka não lutou antes. Enquanto isso, o Joka tá lá apanhando pra Dedel, e ficando frustrado com isso, até que ele perde a paciência de vez. E grita porque só ele tá sendo socado desse jeito. E dá um soco no queixo do Lee. O Lee olha com um olhar de maluco pro Joka e logo manda o Joka de volta pro chão, enquanto diz que se ele não quer se machucar, então é só ele ficar no chão. Mas o Joka não desiste e grita que vai vencer. O Lee manda um socão na cara do Joka enquanto pergunta o que alguém fraco como ele pode fazer. A menina fica olhando apavorada com a cena. E o ratinho tá lá, com cara de ratinho. Então vemos o Lee em pé, cansado pra caramba, e o Joka dormindo profundamente. O Lee então vai em direção ao musculoso enquanto olha pro Joka, dizendo que ele devia ter ficado no chão pra não ter acabado assim. E na frente do musculoso ele pergunta se ele viu isso, e diz que agora ele é o 7º. Mas o Joka no chão pergunta: quem disse? Isso ainda não acabou. Eu nunca vou entregar essa posição para você. Venha agora, vamos até o fim.